Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo, graças a Deus. Bom, eu creio que todos devem ter visto aí nos últimos dias ah, aquele evento que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Naquela universidade. E eu creio que todos devem ter visto aí na mídia, né? Falando sobre aquela manifestação do Espírito Santo, a busca daquelas pessoas, né? Pelo Espírito Santo. E também o pessoal falando muito sobre avivamento, né? Então, a ideia, na verdade, é que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Esclarecer alguns pontos, trazer para vocês algumas reflexões bastante interessantes. E assim como a gente também viu, né, com bastante tristeza, né, aquela questão que aconteceu ali no Carnaval, né, há poucos dias, lá ali no Rio de Janeiro, quando a gente viu ali algumas pessoas fazendo blasfêmias ali contra o Espírito Santo e blasfêmias mesmo contra a palavra de Deus, né? Então é com muita tristeza que a gente constata, né, que as pessoas não têm temor nenhum, né, de brincar com a fé alheia. E mais do que isso, né, é desrespeitar mesmo a fé dos cristãos aqui no Brasil. Mas enfim, eu vou trazer para vocês algumas reflexões então sobre o Espírito Santo. E a minha oração hoje é que Deus tenha misericórdia, né, dessas pessoas, porque realmente causa bastante espanto, né, essa brincadeira aí com Jesus, com a palavra de Deus. É muito, muito chato tudo isso, e prova que as pessoas não têm nenhum tipo de respeito mesmo. Mas enfim, nós não estamos aqui para falar sobre isso, a gente está aqui para falar sobre o Espírito Santo e sobre o que o Espírito Santo produz em nossas vidas. Mas vamos lá, coincidentemente, no meu livro, né, Luz para o Seu Dia, aqui o assunto aqui do mês de março são reflexões, eu estou chamando de reflexões inspiradoras. Então aqui no mês de março eu tenho vários assuntos, várias reflexões de são vários assuntos que eu trago aqui. E o primeiro assunto que eu estou trazendo aqui no mês de março é então falar sobre o fruto do Espírito Santo, né? Que ele produz, o que o Espírito Santo produz na nossa vida, quais são os frutos que ele produz na nossa vida. Então está escrito aqui, eu acho que do dia 1 até o dia 9, a gente está tratando sobre os frutos do Espírito Santo. Então, falando um pouquinho sobre domínio próprio, mansidão, falando um pouquinho sobre bondade, né? E como é que a gente aplica isso aqui na nossa vida. E aí, baseado nisso, né, tanto no livro, né, baseado nas reflexões do livro, como dos últimos fatos aí que aconteceram aí, que todo mundo acompanhou pelas mídias sociais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Até porque eu acho que tem algumas pessoas que não sabem sobre o Espírito Santo, então é interessante que a gente traga algumas coisas básicas aqui. Então a primeira questão que eu quero trazer para vocês é quem é o Espírito Santo, né? Muitas pessoas que não frequentam nenhuma igreja e tal, deve se perguntar exatamente isso, né? Quem é esse Espírito Santo que tantos cristãos falam sobre ele, né? Na verdade, pessoal, o Espírito Santo, ele é a pessoa, ele faz parte da Trindade, né? E eu vou falar de uma forma muito simples, né? Até porque tem vários estudos aí muito profundos sobre isso, mas para a gente começar a entender, né? Eu acho que vale a pena a gente falar sobre essa questão de uma forma muito simples, né? Então lembra que quando a gente vai se batizar, né? O pastor ou o padre, eles falam exatamente isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pessoal, a Trindade ela é sempre citada no meio cristão, né? Mas assim, é um pouco difícil de entender, porque são 3 em 1, mas eu gosto muito de usar uma analogia
que a gente pode fazer com o próprio ser humano, né? O ser humano, né, nós somos formados à imagem e semelhança de Deus, e o ser humano, nós somos formados também por três partes, né? Pelo corpo, pela alma e pelo espírito. E, no entanto, nós somos uma pessoa só. Então, o Espírito Santo faz parte dessa trindade que é Deus, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, assim, é de uma forma muito simples, né? Mas, na verdade, eu creio que dessa forma dá para a gente entender um pouquinho ali como é que se dá essas três partes da Trindade e como elas se juntam, então, numa entidade só. Então, pessoal, a ideia é que, na verdade, a gente pode entender mais ou menos dessa forma, né? Então, a Trindade a gente pode explicar de uma forma muito simples dessa forma, tá bom? E o Espírito Santo, ele tem uma atuação na nossa vida, né? Então, ele começa e ele também atua na nossa vida antes mesmo da nossa conversão ao cristianismo. E aí eu quero entender com vocês, né? Eu vou finalizar um pouquinho nesse vídeo e vou passar então a segunda parte no próximo vídeo também. Mas eu queria só dizer aqui já de algumas formas, né? Que o Espírito Santo ele atua na nossa vida. Então, primeira coisa, é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso, na verdade, lá na Bíblia a gente pode ler ali em João 16, de 8 a 11, que diz o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, pessoal, quem convence as pessoas do pecado, né? Quem convence as pessoas a estarem aceitando a Jesus como seu Salvador é o Espírito Santo. Então, às vezes, a gente que é cristão, a gente quer, né? Vamos falar de Jesus para as pessoas e a gente quer muitas vezes que as pessoas venham para Cristo de uma forma um pouco forçada, né? Mas a gente tem que saber que claro, né? A tarefa de anunciar é nossa, né? Mas a tarefa de convencer, então, as pessoas do pecado, da justiça, né? Fazer com que essas pessoas aceitem a Jesus não é nossa. Esse trabalho é do Espírito Santo. Segundo, nós só reconhecemos que Jesus é o Senhor através da atuação do Espírito Santo. Vamos ler 1 Coríntios 12, 3. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ok? 3. Ele ministra a palavra de Deus em nossos corações, iluminando a nossa mente, conforme João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Olha que lindo. Então, pessoal, o Espírito Santo, ele atua na nossa vida de várias formas e ele é quem nos convence efetivamente do pecado. E ele também traz essa ministração aos nossos corações da palavra de Deus, tá bom? Então, eu vou parar aqui e aí eu vou para o próximo vídeo, que aí a gente finaliza lá.